Boa tarde, galera. Mais uma vez aqui, falando a respeito de produtos notáveis, parte 2. Parte 1 já foi exemplificada, que foi as partezinhas de cada área, até chegar a uma área total do produto notável, certo? Então, nós vamos dar uma continuidade sobre o quadrado da soma de dois termos, fazendo as seguintes observações, certo? Nós vamos utilizar o método de como se calcular o produto notáveis, utilizando a regra do produto notáveis, tanto da maneira horizontal como da maneira vertical, que é o modo prático de produtos notáveis, para se trabalhar dentro do cálculo algébrico, certo? Na aula anterior, falamos a respeito que o produto notável são multiplicações em que os fatores são os polinômios, que nós temos que ter o quê? Para os coeficientes, que são os valores numéricos, e a parte literais, que são as variáveis, certo? Então, iremos fazer alguns exemplos e praticar alguma atividade a respeito voltada a produtos notáveis básicos. A respeito também do tópico quadrado da soma de dois termos, certo? Iremos para a parte 2 de produtos notáveis. Então, observe-se o quê? Observe-se que nós temos A mais B elevado ao quadrado. Podemos dizer esse critério aqui, ó, que A mais B vezes A mais B. Então, fazemos agora a multiplicação desses elementos, né? Desses pequenos elementos lá, aí nós iremos ter o quê? Nós iremos ter o produto notável desses pequenos elementos, certo? Então, nós iremos fazer o quê? Vai ser A vezes A, né? A vezes A, mais B vezes A, que vai dar A vezes B, mais, né? Mais B vezes A novamente, mais depois B vezes B, certo? Então, fazendo esse cálculo, vai ser o quê? A vezes A, que vai dar, são potência de mesma base, então faz isso o quê? Conserva-se a base e soma os expoentes. Só que esse expoente do A aqui, ele está implícito, ou seja, oculto. Então, eu tenho, nesse primeiro A eu tenho 1, e no segundo A eu tenho mais 1. Então, 1 mais 1 vai dar 2. Então, por isso que se fala que A vezes A dá A ao quadrado, mais AB mais AB vai dar 2AB mais B ao quadrado, certo? E que nesse critériozinho aqui é como se fosse B vezes B, certo? Como se fosse o primeiro exemplo aqui, ó, certo? Então, podemos destacar o quê? Pelo modo prático, nós podemos verificar isso aqui, ó, modo prático. Então, nós vamos pegar o primeiro termo, né, dos fatores, mais vezes o segundo termo de fatores. E vamos fazer uma pequena multiplicação. Como nós já vimos que A vezes A vai dar A ao quadrado, é isso? E A vezes B vai dar AB, certo? Aí nós temos novamente aqui, ó, A vezes quem? Vezes B, né? Então vai ficar o quê? AB. Mais, aí nós temos B vezes B, que vai dar B ao quadrado. Fazendo esse somatório, nós temos A ao quadrado, AB mais AB vai dar 2AB, mais B ao quadrado, certo? Então, nós fizemos aqui um produto notáveis com dois termos, em que esses termos seriam o quê? A
e o segundo termo seria o quê? B, certo? E todos esses dois termos elevado a quem? Ao quadrado, certo? Aí podemos dizer o quadrado da soma de dois termos, verificando a comparação de cálculos algébricos, chegando em uma determinada conclusão, certo? Em que os conceitos sobre os produtos notáveis merecem muita atenção, pois o uso facilita dentro do cálculo, reduzindo o tempo de resolução e agiliza o seu aprendizado. Aí ele se fala, agiliza o seu aprendizado. O produto notáveis, ele é basicamente tipo um pequeno joguinho de pulo de termos, não é isso? Mas se trabalha o quê? Multiplicação, certo? De quê? De polinômios. Aí ele te diz, uso facilita cálculos. Facilitando esse cálculo, reduzindo o tempo de resolução e agiliza o seu aprendizado. Então você tem basicamente de exemplificar e analisar qual é a norminha do produto notável para que você possa chegar a um determinado resultado, certo? Podemos dizer que esse termo, esse ensino, esse estudo, ele é fundamental, ele é interessante, certo? Para o nosso estudo da matemática. É conceito básico, é um ensino muito básico que se encontra lá no 8º ano e 9º ano do Fundamental 2, né? Sobre produtos notáveis, muitas vezes o aluno tem muita complicação, mas se você exemplificar de maneira passo a passo, e como lidar essa maneira passo a passo com o seu aluno, porque ele tem que praticar. E ele praticando, ele está agilizando o aprendizado dele. Então, quanto mais o aluno se pratica a matemática, mais agilidade ele vai ter dentro do aprendizado dele, dentro do conceito, do determinado conteúdo. Então, o produto notável ele é interessante, né? Então, vamos exemplificar. Concluindo, nós podemos dizer que produtos notáveis, a regrinha é o quê? É o primeiro termo ao quadrado, mais 2 vezes o A vezes o B, mais o segundo termo elevado ao quadrado. Então, o aluno, sabendo conceituar esses dois termozinhos dentro da regra, ele vai ter facilidade de como se agilizar dentro desse cálculo, utilizando o cálculo algébrico, né? Porque muitas das vezes, quando se mistura os coeficientes com as partes literais, muitas das vezes é aí que o aluno tem aquela dificuldade em se trabalhar determinado contexto de cálculo, porque já está misturando valores numéricos com variáveis. Então, muitas das vezes, se o professor não saber transmitir uma linguagem bem coerente da matemática para esse aluno, logicamente ele vai ter uma aprendizagem com muito desafio, né? Com muito desafio, porque se você, no seu decorrer do seu estudo, quando se deparou com esse cálculo algébrico, não teve conhecimento desde o princípio, né? Por que que agora as letras estão misturadas com números? Por que que são efetuado isso? Por que que você não diz o conceito básico que isso daí vai ser chamado de cálculo algébrico, dizendo que tem o quê? Coeficientes e partes literais em que o aluno pode se identificar que as letras elas vão ser parte literal e os números que se encontram junto com as letras, que são as partes literais, são os valores numéricos. Então, fazendo essa junção, esse conceito, essas partificações, esse aluno vai ter um conceito, basicamente, que ali é um cálculo algébrico, né? É diferenciado de uma expressão numérica, que a expressão numérica ela é basicamente identificada só com valores numéricos com sinais de associações e de operações, não é isso? Que aí o aluno, quando está no começo, no princípio do ensino, ele só visualiza isso, mas quando ele passa para o bloco 2, que é o Fundamental 2, ele vai se deparar com esses valores dentro do cálculo algébrico.